Olá, amigos internautas! Nesta videoaula, iremos trabalhar conceitos fundamentais de genética, com ênfase na primeira lei de Mendel. Eu sou o professor André Luiz, peço para que cadastre no meu canal no YouTube para ter acesso às demais videoaulas. Antes de ver de fato o que é a primeira lei de Mendel, é importante rever alguns conceitos. Então vamos lá. Genética é a ciência que estuda a transmissão de características hereditárias de pais para filhos ao longo das gerações. Gene é um segmento da molécula de DNA capaz de determinar uma característica, contém a informação para a síntese de um polipeptídeo. Então observem que o gene ele é um trecho do DNA que contém a informação genética para sintetizar um polipeptídeo. Ou melhor, é o trecho do DNA que sintetiza, que é capaz de ter informação genética para expressar, para produzir RNAs e proteínas. Conceitos prévios. Locus gênico é o local do cromossomo onde se localiza um gene. Então observe nessa foto aqui, nessa figura, que nós temos o locus, ou seja, é o local ocupado pelos genes. Observem que é o mesmo local, o mesmo lugar. Então esse local é definido como locus gênico. Genes alelos são genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Então observe aqui que nós temos um par de cromossomos, né? Um veio do pai e um cromossomo veio da mãe. Então, portanto, são cromossomos que se combinam, que se pareiam e são cromossomos, então, homólogos. Então, observem que esses alelos, esses genes, eles ocupam o mesmo lugar nesses cromossomos. Então, portanto, são genes, no caso, genes alelos. Observe que também nós temos genes alelos em pares de cromossomos homólogos. Aqui nós temos outro par, mais um par. Então, genes alelos nem sempre são iguais. Por que isso acontece? Porque os genes alelos, eles podem sofrer mutações. Então, tem que ter cuidado. O gene alelo nem sempre é igual, porque eles podem sofrer mutações. Gene dominante possui maior expressividade e é representado por letra maiúscula, Azão, Bzão, Czão, Dzão. Genes recessivos possuem menor expressividade, representado por letras minúsculas, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, etc. Qualquer letra minúscula. Então daqui a pouco eu vou explicar melhor o que quer dizer gene dominante e gene recessivo. O que é um homozigoto puro? É um indivíduo que apresenta dois genes alelos iguais para a determinação de uma característica. Então observe aqui, nós temos então um homozigoto puro. Por quê? Porque nesses cromossomos aqui, nesse par de cromossomos aqui, homólogos, nós encontramos dois alelos dominantes, ou seja, Azão, Azão. Então esses alelos estão em homozigose. Observe a mesma letra maiúscula. Aqui é a mesma coisa, ó, só que tem uma pequena diferença. Observe que também estão em cromossomos homólogos, os cromossomos possuem o mesmo alelo, Azinho, Azinho, estão também em homozigose, porém são recessivos, ou seja, letras minúsculas. Então, dominante é representado por letra maiúscula, recessivos, letra minúscula. Daqui a pouco você entenderá melhor o que eu quero dizer. Heterozigoto, Mendel chamava de híbrido, são indivíduos que apresentam dois genes alelos diferentes para a determinação de uma característica. Então observe que nós temos um par de cromossomos homólogos. Em um desses cromossomos nós encontramos o alelo Azão e no outro o alelo Azinho. Portanto, são alelos diferentes. Então, esse cromossomo, no caso, está em heterozigose, letras diferentes, no caso, maiúscula e minúscula. Outra coisa, gente, para uma característica dominante, que seja dominante, basta que um dos alelos seja dominante.
Ou seja, nesse caso aqui, ó, azão, azinho. Imagine que nós estejamos estudando uma característica que ela é expressa quando o alelo está ela é expressa por alelo dominante. Então basta que tenha um desses cromossomos homólogos seja possuidor do alelo dominante para que a característica seja expressa. Então uma característica que é dominante, ela pode ser expressa tanto em heterozigose, que é esse caso aqui, como em homozigose dominante, que é esse primeiro caso aqui, ó. Já uma característica que é recessiva, ela obrigatoriamente, para ela ser expressa no indivíduo, ela deverá estar em recessividade, em homozigose no caso. Então, duas letras iguais. Já uma característica que esteja ela é dominante, basta que ela esteja em heterozigose, ou seja, um alelo, apenas um alelo dominante, que ela já será expressa. Genótipo é a constituição gênica do indivíduo. Refere-se tanto a um ou mais pares de alelos que estão sendo estudados, quanto ao conjunto gênico do indivíduo. Ou seja, é aqueles alelos, aqueles genes que o indivíduo herdou do pai e da mãe. Então, é o conjunto de genes do indivíduo. E onde esses genes se encontram? Nos cromossomos. Fenótipo, isso aqui é muito importante. É a aparência física de um organismo. É determinada pela ação conjunta do genótipo mais o meio ambiente. Ou seja, o fenótipo é a expressão do genótipo que trabalha em conjunto com o meio ambiente. Então, fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Vou dar um exemplo muito claro para vocês aqui. Imagine só uma pessoa que herdou dos seus pais os alelos, né? Quando eu falo alelo, gente, e gene é a mesma coisa, a grosso modo é a mesma coisa. Imagine só um indivíduo que herdou dos seus pais os genes para a cor da pele, ou seja, herdou a característica para a cor da pele branca. O indivíduo é branquinho, né? Não é um albino, não tem doença, ele é branco, ele tem a pele branca. Então ele herdou essa característica dos pais. Porém, ele começa a tomar sol todo dia ele começa a se expor ao sol, né, todos os dias, e a pele dele começa a escurecer, a ficar mais moreninha. Então, essa característica, que é o fenótipo do indivíduo, ou seja, essa característica branquinha, ela começa a ser alterada. Por quê? Porque o genótipo que ele herdou dos pais, né, começa a interagir com o meio ambiente, com os raios ultravioletas do sol, e começa a produzir, o tecido epitelial dele começa a produzir a melanina, que é uma proteína que vai proteger esse indivíduo contra os raios ultravioletas. Então a pele dele começa a ficar mais escura, pela quantidade de melanina que começa a crescer ali na pele, no tecido epitelial do indivíduo. Então observe, era para o indivíduo ser branquinho, o fenótipo dele, que é a expressão daquele genótipo que ele herdou dos pais, ele deveria ser branquinho. Porém, ele começou a ficar exposto ao sol, tomar banhos de sol diariamente. Então o fenótipo dele, que era para ser branquinho, começou a diferenciar, a ficar mais escuro, devido a essa ação, essa interação entre os genes e o meio ambiente. Então o trabalho de Mendel é muito interessante, né? Ele era um monge austríaco, que gostava de estudar a reprodução de plantas, e aos 21 anos entrou para o mosteiro da Ordem dos Agostinianos e tornou-se posteriormente professor de ciências naturais. Então esse cientista, o senhor Mendel, ele é considerado o pai da genética, né? Ele é o grande responsável por abrir caminhos nessa nova ciência, que é a genética, e para mostrar de fato como que as características passam de uma geração para outra. Por que Mendel decidiu trabalhar com ervilhas? Porque essas plantas possuem fácil cultivo, possuem características bem definidas, é de fácil polinização e apresentam também autofecundação. E outra coisa, elas têm um ciclo de vida muito rápido, ou seja, elas crescem rapidamente, então é possível trabalhar com vários descendentes, com várias gerações em um curto espaço de tempo. Então ele escolheu essas ervilhas por esses motivos. Ele estudou 7 características dessas ervilhas.
a forma da semente, a cor da semente, a cor das flores, etc. Então ele estudou 7 caracteres, mas para exemplificar essa primeira lei de Mendel, eu vou tomar apenas uma dessas características, que é a textura da semente, né? Se ela que é a forma da vagem no caso, se ela é lisa ou rugosa, forma da semente, quero dizer, se ela é lisa ou rugosa. A gente vai pegar esse exemplo, a forma da semente, para exemplificar essa lei de Mendel, primeira lei de Mendel. Então, observe, nessa figura está mostrando outra característica, que no caso é a cor, né, das flores. Só que nós vamos trabalhar com a forma da semente, se é lisa ou se é rugosa. Mas para exemplificar essa figura aqui, dá para exemplificar muito bem. Então, o que Mendel fez? Primeira coisa, ele pegou ervilhas que possuíam sementes lisas e colocou para autofecundar. Então, essas ervilhas foram autofecundando. E os descendentes, ele foi observando que os descendentes também eram possuidores de sementes lisas. Todos os descendentes, toda vez que colocava essas ervilhas para fazer a autofecundação, todos os descendentes possuíam sementes lisas. Então ele chamou essa ervilha que possuía semente lisa de pura. Ou seja, essa característica estava bem definida. Já a outra ervilha que possuía sementes rugosas, ele fez a mesma coisa. Colocou para fazer autofecundação, todos os descendentes também possuíam sementes rugosas, né, em todas as gerações. Ele observou então que essa característica também era pura, ele deu o nome de pura. Então, após ele conseguir essas linhagens puras, ele fez a fecundação cruzada desses dois tipos de ervilhas, desses dois tipos de linhagens, que nós conhecemos hoje como geração parental. Então, observe o que ele fez. Como as ervilhas elas possuem os dois sexos no mesmo indivíduo, ou seja, na mesma planta, ele queria cruzar semente rugosa com lisa. Só que corria o risco dessas ervilhas fazer também a autofecundação e atrapalhar o cruzamento cruzado. Ou seja, cair grão de pólen da própria ervilha no estigma da ervilha e essa fecundação cruzada ficar comprometida, vamos dizer assim. Então o que ele fez? Ele foi lá nas ervilhas que possuem sementes lisas e cortou, né, os filetes, as anteras, que são os órgãos sexuais masculinos dessa planta, e deixou só o estigma, só esse estigma que é o órgão sexual feminino da planta ali presente. Então cortou o órgão sexual masculino para evitar a autofecundação dessas ervilhas que possuíam sementes lisas. Foi lá na ervilha que possuía sementes rugosas, coletou o grão de pólen, que é o gameta masculino, e trouxe para o estigma, para o órgão sexual feminino da ervilha que possuía sementes lisas. Então fez essa fecundação cruzada, pegou o gameta masculino de uma, da rugosa, e fecundou o gameta feminino da planta que possuía sementes lisas. Após fazer isso, né, ele foi estudar os descendentes. Vamos ver o que ele obteve, o que aconteceu. Então, olha, ele fez o cruzamento de ervilhas lisas com ervilhas que possuíam sementes rugosas, e essa primeira geração aqui no caso, essa primeira geração que ele obteve a partir do cruzamento desses dois tipos de ervilhas é conhecido como geração F1. Essa geração aqui em cima, que é a primeira geração, esse cruzamento, quero dizer, aqui em cima, é conhecido como geração parental, onde ele cruzou sementes lisas, ervilhas que possuem sementes lisas, com ervilhas que possuem sementes rugosas, dando então a geração F1, que é a primeira geração de filhos. Todos os descendentes desse cruzamento entre ervilhas lisas e ervilhas que possuem sementes rugosas foram, no caso, lisos, possuíam sementes lisas. Então 100% dos indivíduos desse cruzamento eram possuidores de sementes lisas. Então ele ficou encucado com aquilo, ele falou, pô, mas como que isso pode acontecer? Né? Eu cruzo uma ervilha lisa com ervilha rugosa e todos os descendentes são lisos. Tinha que acontecer, tinha que gerar pelo menos um ou outro que possui essa característica de semente rugosa. Então ele fez a autofecundação dessas ervilhas da geração F1.
Então ele fez a autofecundação dessas ervilhas e após essa autofecundação ele observou que os descendentes dessa autofecundação da geração F1, que nós conhecemos como geração F2, ficou assim, ó, para cada 4 tipos de ervilha, para 4 descendentes, 3 possuíam sementes lisas e 1 possuía sementes rugosas. Então, ou seja, uma margem de 75% de sementes lisas e 25% de ervilhas com sementes rugosas. Observem que aqui não teve nenhuma ervilha com semente rugosa. Então ele falou o seguinte, olha, então essas características, nós podemos falar o seguinte, ó, que essa característica de semente lisa, ela domina sobre a característica de semente rugosa. Então ele deu um nome para essa característica que apareceu em todos os descendentes da geração F1 de dominante. Então lisa é dominante sobre rugosa. Então essa característica rugosa que não apareceu na geração F1 e só veio aparecer na geração F2, ele chamou de recessiva, ou seja, ela é recessiva para a característica lisa, porque ela só veio aparecer na autofecundação dos indivíduos da geração F1. Então observem que a proporção de Mendel 3:1 é a proporção de 3 dominantes, né, no caso que caracteriza no caso nessa característica o fenótipo liso, para 1 recessivo. É a clássica proporção de Mendel, 3 dominantes para 1 recessivo. Foi o que ele fez. Então vamos explicar de forma mais detalhada aqui, ó, né, quais foram as hipóteses de Mendel. Cada característica hereditária é determinada por um par de fatores, que hoje nós conhecemos como alelos ou genes, herdados em igual quantidade da mãe e do pai, ou seja, o indivíduo herda a metade do pai e a metade da mãe. Ambos se complementam na fecundação dos gametas. Os fatores de cada par separam-se quando os indivíduos produzem gametas. Então, igual na nossa espécie nós possuímos 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. Nos nossos gametas, nós encontramos apenas a metade desses cromossomos, ou seja, 23 cromossomos de cada par, né? É a mesma coisa, foi o que ele falou aqui para a ervilha. Se um indivíduo é puro, ele produzirá apenas um tipo de gameta. Hoje nós conhecemos o puro como homozigoto. Nós falamos que é homozigoto. Se o indivíduo é híbrido, ele produzirá 2 tipos diferentes de gametas. Ou seja, híbrido hoje nós chamamos de heterozigotos. Então olha o que ele fez. Vou mostrar aqui de forma detalhada, mostrando também o genótipo. Então no indivíduo, nas ervilhas que possuem sementes rugosas, que ele falou que é recessiva, essa característica, esses indivíduos eles apresentavam a letra minúscula no caso, Rzinho, Rzinho. Eu já falei isso em alguns slides passados que eu já passei aí. Então, esses indivíduos possuíam o genótipo Rzinho, Rzinho, que cruzou com o indivíduo que possuía, as ervilhas que possuíam a característica lisa, que é dominante, representada então por letras maiúsculas, Rzão, Rzão. Lembrando que são puros, né? Ao formar os gametas, cada fator vai para um gameta. Então, ou seja, os fatores se segregam, se separam. Então, esse indivíduo aqui, Rzinho, Rzinho, só produz um tipo de gameta, que é o Rzinho. O indivíduo Rzão, Rzão, só produz gameta Rzão. Quando o indivíduo liso, que possuía sementes lisas, fecundou, cruzou com as ervilhas que possuem sementes rugosas, a geração F1, todos os descendentes, todos os indivíduos da geração F1 possuíam sementes lisas. Por quê? Porque eles eram heterozigóticos, heterozigotos. Ou seja, o Rzão, que se encontrou com o Rzinho, foi expresso. Lembre que lá atrás eu falei que para que uma característica que seja dominante seja expressa, basta que ela esteja em heterozigose. Então o Rzão cobriu, entre aspas, o Rzinho. Então a característica dominante apareceu em 100% da geração F1, ou seja, a característica lisa. Já que quando ele fez a autofecundação, foi a mesma coisa dele ter cruzado um indivíduo Rzão, Rzinho,
com outro indivíduo, Rzão, Rzinho. Já aqui, ó, o indivíduo que é heterozigoto, ele produz dois tipos de gameta, tanto o Rzão como o Rzinho, porque eles se separam, eles se agregam. Então imagine só, ele fecundou, ó, vamos observar. Ele fez a autofecundação, já falei que é a mesma coisa dele fecundar Rzão, Rzinho, com Rzão, Rzinho. Para a gente entender o que aconteceu na geração F2, é bom fazer esse quadro aqui. Esse quadro aqui ele é conhecido também como quadro de Punnett, onde você coloca os alelos, os possíveis gametas, no caso, né, fazendo o cruzamento, um encontrando com o outro. Então, Rzão com Rzão, deu Rzão, Rzão. Rzão vezes Rzinho, Rzão, Rzinho. Rzinho com Rzão, Rzão, Rzinho. Rzinho com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, observe que aqui, ó, nesses três tipos aqui de ervilhas, tem pelo menos um gameta, um alelo, no caso, né, dominante. Então, aqui nós temos um indivíduo homozigoto dominante, heterozigoto, esses dois indivíduos, e um homozigoto recessivo. Então, a proporção de para cada 4 indivíduos, 4 descendentes, 3 possuem o fenótipo dominante e 1 possui o fenótipo recessivo. 3 para 1. Então, o enunciado da primeira lei de Mendel é a lei da segregação. Cada característica é determinada por 2 genes alelos, que se separam na gametogênese, passando apenas um gene para cada gameta. Foi o que acontece aqui, o que eu já expliquei, né? Outra coisa, essa lei de Mendel, essa primeira lei de Mendel, ela também é conhecida como monohibridismo. Por quê? Porque nós estudamos apenas uma característica por vez. Ou a altura da planta, ou a textura da semente, ou a textura da vagem, né, ou a cor da semente. Então, monohibridismo, nós estudamos apenas uma característica por vez. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Vou postar mais uma videoaula com atividades, com exercícios de fixação. Acompanhe as demais videoaulas. Um forte abraço, até mais.